Meus amigos, hoje nós vamos estar tratando acerca do princípio da lesividade, um dos princípios norteadores do direito penal. O que vem a ser o princípio da lesividade, também conhecido como princípio da ofensividade. O princípio da lesividade, ele aduz que uma conduta, ela só pode ser incriminada se ela causar lesão a bem jurídico, tutelado pelo direito. Mas não há que falar somente isso. Há dois requisitos para que se configure o princípio da lesividade. O princípio da lesividade ele tem que causar lesão a bem jurídico, mas a bem jurídico de terceiro. Ou seja, ele tem a necessidade, essa conduta tem a necessidade de ter caráter transcendental. A conduta praticada pelo agente delituoso, ela tem que transcender o seu próprio âmbito e atingir o bem jurídico de terceiro. Por quê? Se a conduta praticada causar lesão a bem jurídico próprio, não há que se falar em crime. Porque o nosso ordenamento jurídico ele não pune a autolesão. Ele não pune o suicídio. Porque aí prevalece o princípio da autonomia da vontade. O indivíduo ele tem o direito de fazer o que bem entender com o seu próprio corpo. Ele tem o direito de fazer o que bem entender sobre a sua própria vida. E justamente em respeito ao princípio da autonomia da vontade, não há que se falar em crime quando há lesão a bem jurídico próprio, no caso da autolesão e suicídio, como citados anteriormente. Para que se configure o princípio da lesividade, que aduz que uma conduta só pode ser incriminada caso haja ofensa ou lesão a bem jurídico, mas que esse bem jurídico seja bem jurídico de terceiro. A conduta praticada tem que transcender o âmbito do próprio autor e causar lesão jurídica ao bem de terceiro, ao bem jurídico de terceiro. Esse princípio ele tem mais origem no campo doutrinário jurisprudencial. Não tem previsão legal acerca desse princípio da lesividade. Nós temos uma pequena menção na Constituição, meio que velada, no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, que aduz que é competência do juizado especial a atribuição de julgar crimes de menor potencial ofensivo. O juizado especial criminal. É a única menção que nós temos acerca de ofensividade, mas meio que velada. Sendo que esse princípio da lesividade, ele vem sendo tratado, ele vem sendo abordado por doutrinadores e por decisões jurisprudenciais em larga escala e de forma bem mais abrangente. Nós temos Nilo Batista, que trata de 4 premissas do princípio da lesividade. Primeira, a proibição da incriminação de atitudes internas. Não há que se falar em punição de uma mera cogitação do indivíduo. Não há que se falar em punição do mero pensamento, do mero nutrir de um desejo. Mesmo que esse pensamento, que essa cogitação, que esse desejo seja de praticar uma conduta ilícita. Porque enquanto essa atitude, enquanto esse pensamento, enquanto essa cogitação estiver simplesmente no plano da cogitação, no plano do pensamento do autor, no nosso ordenamento jurídico não é punível. Nós temos lá no iter crimes, ou seja, o caminho do crimes, 5 fases. A fase da cogitação, a fase dos atos preparatórios, a fase da execução, a fase da consumação e a fase do exaurimento. E essa primeira premissa do princípio da lesividade aduz justamente sobre a fase da cogitação, a qual não é punível. Existem alguns casos bem excepcionais no nosso ordenamento jurídico, previstos por meio de tipos penais, que permite a punição ainda que na fase da cogitação. Mas isso não se trata de regra. Em regra, a fase da cogitação, a mera cogitação, o mero pensamento, o mero nutrir de um desejo de praticar um crime, de praticar uma ação delituosa,
Ele não é punível no nosso ordenamento jurídico. Segunda premissa. Proibição à incriminação de atos que não extrapolem o âmbito do próprio autor. Nós temos exemplos dos atos preparatórios. Atos preparatórios que são o quê? Também fase do intercrimes. Lembra? Fase da cogitação, fase dos atos preparatórios, execução, consumação e exaurimento. Atos preparatórios. Em regra, também não é punível em nosso ordenamento jurídico. Em regra. Quando eu falo em regra, é porque existem exceções, meus amigos. Espera aí, se você falou em regra, não é punível, mas existem exceções. Quando que eu vou poder saber se um ato preparatório é punível ou não? Nesse caso, existe uma teoria chamada teoria do recorte, onde nós aplicamos a determinada situação, a determinado caso hipotético, isoladamente analisamos cada ato preparatório e isoladamente analisando aquele ato preparatório, se ele se constituir em um tipo penal, ele é incriminável. Se não, não é incriminável. Vejamos dois exemplos. A deseja matar seu vizinho. Ele vai até uma loja, compra uma faca, embrulha ela, coloca no bolso e vai para a porta do estabelecimento onde esse vizinho trabalha. Eu te pergunto, como que eu aplicaria a teoria do recorte nesse caso? Existem 3 atos preparatórios aí. Primeiro, que ele pegou e saiu da casa dele, foi e comprou uma faca. Primeiro ato preparatório. Comprar uma faca é considerado crime? É objeto de tutela penal? Não. Comprar uma faca não é objeto de tutela penal. Então, descarta. A outra situação, pegou a faca, colocou no bolso e foi para a porta do estabelecimento. Portar faca é considerado crime? É objeto de tutela penal? Não. Portar faca não é objeto de tutela penal. No entanto, afasta essa possibilidade. Nessa situação, os atos preparatórios são puníveis? Não, não são puníveis. Porque eu peguei cada ato preparatório isoladamente, teoria do recorte, recortei, isolei cada ato preparatório e eu analisei individualmente, pormenorizadamente. E percebi que esses atos preparatórios analisados à luz da teoria do recorte, isoladamente, não há que se falar em conduta criminosa. Agora eu vou dar um outro exemplo. B deseja matar seu chefe. Ele sai do seu local de trabalho, vai até uma feira de troca e lá compra uma arma de numeração raspada. Comprada essa arma, ele pega e desloca rumo à casa do chefe para poder matá-la. Mas só que nesse caminho, ele é abordado pelos policiais, onde os policiais o abordam e perguntam: o que você está fazendo com essa arma, rapaz? Ele fala: eu quero matar meu chefe, porque ele estava muito à vontade de matar o chefe, porque ele estava com muita raiva dele. Como que eu sei que esses atos preparatórios são puníveis ou não? Eu vou aplicar a teoria do recorte. A teoria do recorte, eu pego cada ato preparatório e separo. Eu vou recortar e separar. E vou analisá-lo individualmente, isoladamente, cada ato preparatório, fazendo o seguinte questionamento: é objeto de tutela penal? É crime? Se não, não é punível. Se sim, será punível. Nesse último exemplo que eu dei, ele foi lá e comprou uma arma. Ele comprou uma arma. Primeiro, ele saiu da casa dele e foi até uma feira de troca, onde lá tem várias práticas ilícitas. Mas o fato de você sair da sua casa e ir numa feira dessa, isso é objeto de tutela penal? Você está cometendo crime? Não. A pessoa às vezes vai por curiosidade, né? Ou às vezes o convite de um amigo. Não que ela vá lá adquirir qualquer produto ilícito que venda naquela feira. Então o fato dele sair da casa dele e ir até a feira, isso não é punível pelo direito penal. Isso não é objeto de tutela penal. No entanto, afasta esse ato preparatório e ele não é punível.
Agora, meus amigos, você ir no local e adquirir uma arma com numeração raspada, isso é objeto de tutela penal? Sim, tem previsão legal no Estatuto do Desarmamento. Porte ilegal de armas e sem autorização. Nesse caso, o ato preparatório é punível? Sim, porque eu analisando esse ato preparatório de forma isolada, eu percebi o quê? Que ele é objeto de tutela penal. Tá vendo a diferença, gente? Então, para que você saiba se um ato preparatório é punível ou não, aplica-se a teoria do recorte. Terceira premissa, proibição à incriminação de estados ou condições existenciais. Eu não posso punir uma pessoa pelo fato dela morar em determinado lugar, por ela ter a pele de cor negra, por ele ser um homossexual, pela sua opção sexual. Sabemos que no Sudão, Tanzânia, são países que punem severamente com penas cruéis e arbitrárias a questão do homossexualismo. Principalmente o homossexual masculino. Então, meus amigos, é proibido a incriminação de estados ou condições existenciais. Isso é inadmissível no nosso ordenamento jurídico. E última premissa, proibição à incriminação de lesão a bem jurídico do próprio autor. Não existe crime quando você se pratica contra você uma autolesão. Você se autolesiona, no caso do suicídio. Quando você se corta para atingir alguma outra finalidade. Nesses casos, o ordenamento jurídico não é punível, como no caso da autolesão. Existe aí uma grande discussão acerca daquele artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, Lei de Tráfico. É punível ou não é punível? Isso vem sendo discutido em larga escala nos nossos tribunais, inclusive está a nível de STF. Não demora, nós temos aí a decisão acerca se o artigo 28 da Lei de Drogas vem a ser crime ou deixa de ser crime. Bom, meus amigos, espero que eu tenha esclarecido bastante acerca do princípio da lesividade e que tenha ficado de forma clara. Bons estudos e até a próxima.